E aí, pessoal, tudo bem? Vídeo de cara inchada. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Jaqueline, que não pôde comparecer na aula dela de novo. E vim compartilhar coisas maravilhosas que eu descobri e vim colocar fofoca em dia. Pelo menos parte das fofocas. Vocês me mandaram esse tradutor de texto maravilhoso, tradutor de imagem maravilhoso. Se eu tivesse isso daqui na minha vida quando eu estava no. Eu cheguei no Japão pela primeira vez, a minha vida teria sido completamente diferente e teria sido muito mais fácil. Porque uma coisa é você ir para os Estados Unidos e olhar para um monte de placa em inglês e pregar o dicionário. Imagine que o Google Tradutor não existe. É porque não foi inventado ainda. Então você tem que pegar um dicionário e procurar aquela palavra que está no, na placa. E como que você faz isso em japonês, né? Sim, a minha vida foi muito difícil, porque eu tinha que pedir pro povo na rua ler. E aí eu procurava no dicionário e não encontrava, porque o meu dicionário era muito ruim. E hoje você tira foto ou você tira print de alguma coisa que você viu na internet e você joga aqui e ele não só traduz para você no idioma que você quiser, porque tem todos esses idiomas aqui, mas ele também extrai o texto. E se for chinês, por exemplo, ele vai extrair os caracteres para você poder pesquisar um por um. E suas respectivas leituras é simplesmente maravilhoso. Obrigado, Lucas, que me recomendou. O que acontece? É, eu recebi um feedback ontem. Ontem não, anteontem. E me emocionou bastante. Vocês lembram de um vídeo de Fausto Coach amoroso, dizendo que a menina que você gosta tem o direito de saber que você gosta dela, porque aí ela tem que ver a diferença entre você e os outros, e aí a decisão dela, e aí não é responsabilidade tua, mas destino de vocês dois. Eu recebi isso daqui ontem. E aí vamos usar isso daqui e vamos ver se funciona. O meu nome está traduzido aqui, mas a gente perdoa. Vamos ver se funciona para chinês. Chao Hao, meu nome. É etiqueta. Muito bom. E aí, quando você coloca aqui abrir contexto, ele abre aqui, aqui, e aí você. Isso daqui é editável, isso daqui é pesquisável, isso daqui é maravilhoso. Essa ferramenta é maravilhosa. Mas esse vídeo não é sobre isso. Essa ferramenta vocês vão salvar na barra de favoritos de vocês, vocês vão começar a estudar para o que quer que vocês querem estudar. Esse vídeo é sobre como uma conversa rápida com esse rapaz aqui, desse depoimento, da vida dele. E aí eu olhei para todas as pautas que eu tenho acumuladas aqui e falei, eu não estou muito afim de fazer vídeo não, mas dessas pautas aqui, quais teriam potencial para realmente transformar a vida de pessoas? E como eu lido com muita gente que está estudando inglês para participar de entrevistas, eu vou fazer um catadão de dicas que eu andei dando para pessoas e que talvez sirvam para vocês. O que eu quero dizer com o fracasso de hoje é treino? O que é o fracasso de hoje é treino? Hoje eu tô vendo essa menina aqui falar, né? Então eu fico escutando essa menina falar, e aí eu vou olhando aqui. E eu fracasso na imensa maioria das vezes. Por quê? Porque ela fala e eu não tenho tempo de pegar tudo. Então eu vou tentando associar a fala dela com a grafia, e tem muita grafia aqui que eu já estou familiarizado, e tem coisa que não. Às vezes ela fala alguma coisa e eu consigo entender separadamente absolutamente todas as palavras. Por exemplo, aqui. Embora eu entenda todas as palavras isoladas, no tempo em que ela fala, eu não consigo entender o que ela diz. As palavras soltas fazem sentido. Eu não tenho tempo de processar, não se eu não pausar o vídeo e tentar muito lentamente. Uma vez que eu peguei código por código, eu decodifiquei, mas eu não consegui colocar tudo numa frase para extrair.
eu posso considerar isso um fracasso e dizer que eu não sirvo para estudar chinês e que eu tenho que quitar desse negócio? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou numa fase do processo. E eu, como professor, eu já vi dezenas, talvez centenas de pessoas passarem por essa fase do processo e chegarem à fluência. Mas como você nunca deu aula de idiomas por 10, 15 anos e como você não acompanhou ninguém nesse processo, você acha que você que está nesse processo, como você não tem a visão de fora, você está com a visão de dentro. Você acha que você não conseguiu formar a frase na sua cabeça, portanto você é burro, portanto você devia parar de perder tempo, portanto você deveria fazer alguma coisa em que você é bom, e aí você parou de estudar chinês e abrir um jogo. Você é prata 3. Mas você acha que é culpa do seu time. Veja, o fracasso de agora é treino. E sem esse treino, você não vai conseguir ter sucesso amanhã. Então, o meu próximo estágio, eu já tenho um vocabulário mais ou menos. Eu já estou conseguindo escutar e associar. O meu próximo estágio é não depender dessas legendas e conseguir decodificar e criar sentido, entender o sentido enquanto eu escuto. Esse é o próximo estágio. Mas eu só tenho como chegar nesse próximo estágio se eu ficar me lascando aqui do jeito que eu me lasco, ao ponto de querer tirar férias para isso, ao ponto de querer deixar de fazer coisas que recorrentemente eu faço para ficar fazendo isso, porque eu não aguento mais esperar. E eu só consigo ter essa ânsia de estudar ao ponto de estar estudando 6, 8 horas por dia e me sentindo burro, porque, cara, como é difícil ter resultado, mas eu sei que eu vou chegar lá e, portanto, eu continuo fazendo. Eu só consigo estudar tanto quanto eu estudo porque eu sei que esse lugar é alcançável. E eu sei que se eu mantiver essa rotina, eu com certeza vou chegar lá. Lembrem de onde eu saí, gente. O ano passado eu não sabia absolutamente nada, nada de chinês. Eu só sabia que eu tinha me lascado tanto na minha aula de russo que eu tinha aprendido a falar, me permitiria não só entender como falar também. E eu continuo. E aí, quando eu digo para vocês que o fracasso de hoje é treino, é porque grande parte das coisas que vocês vão conseguir fazer amanhã, elas não vão ser resultado do seu amanhã, elas vão ser o seu resultado de hoje. E sim, isso é 100% Fausto Coach. Compre o meu livro, faça, né, compre ingresso para assistir a minha palestra e me deixe rico. E continue achando que você é especial. Nós temos pessoas, umas mais inteligentes do que as outras. Eu considero que eu tenho inteligência linguística e eu sou completamente inepto com chinês. É muito difícil para mim. E aí eu tô conseguindo entender a dificuldade que muitos alunos têm de aprender inglês, porque é uma dificuldade que eu nunca tive. E mesmo assim, mesmo não tendo talento para isso, o esforço pode te fazer chegar num lugar que seja bom o suficiente para você. Estamos nisso. Isso vale para tudo na vida. Tem um monte de conteúdo similar no canal. Você deve estar achando que eu virei um velho repetitivo e é porque eu virei mesmo. Mas dá pra gente pegar esse raciocínio aqui e estender ele um pouco mais. Porque eu tava conversando com um dos meus alunos essa semana e aí a gente. Tá, você está estudando muito inglês, você está assistindo muita coisa em inglês, está fazendo aula comigo e está fazendo aula com outros professores. Você está participando de grupos de conversação. Qual é o seu objetivo com isso? Meu objetivo é fazer entrevistas para vagas no exterior. E por que que você não faz? Não, porque meu inglês ele não está bom ainda o suficiente. Então vamos entender as premissas desse comportamento. O meu inglês ele precisa estar bom para eu começar a fazer entrevistas, porque eu acredito que o entrevistador, quando perceber que eu tenho sotaque mineiro, ele não vai me querer. Ele vai ignorar completamente as minhas habilidades técnicas, o quanto eu sei codar, o quanto eu sei. Ele vai ignorar toda a minha parte técnica, porque o meu inglês é ruim, de vez em quando eu uso uma preposição errada, de vez em quando eu conjugo um verbo errado, de vez em quando eu falo she don't care e tá errado, e portanto isso vai me expor e vai me evidenciar como uma fraude, e aí vão perceber que eu não mereço essa vaga.
você pode pensar desse jeito. Só que quando seu inglês estará perfeito, nunca, porque não existe inglês perfeito. E quando seu inglês estiver perfeito, quantas chances de treino você terá desperdiçado? Porque você concorda que se eu for num encontro às cegas, desse que chineses fazem encontros às cegas, em que você leva seu currículo, e aí você vai lendo o currículo de todo mundo, a hora que você gosta de um, você olha para a pessoa e fala, te achei marromeno. Imagina que eu vou no encontro às cegas e, e tá lá a Gal Gadot. Eu vou passar nesse encontro às cegas? Não. Por quê? Porque ela tá num momento introspectivo, em que ela não tá querendo nada sério. Ela é casada, tem filhos, eu tô especulando aqui, tá? Ela vai falar que não. Então, essa vaga, esse emprego, ele não é para mim, de fato. E eu posso ser muito bom para outras vagas, eu digo para outras mulheres. Pode ser aquela ex-colega do Yuji. Aí eu encontro com ela lá. Ela pode me dar sinal verde e eu posso não querer, por exemplo. Ou seja, você pode passar na minha entrevista horrorosa, que você não queira. Mas você concorda que você nunca vai passar se você não for pro play, se você não for da match? E aí que quando você finalmente der o seu match, pouco importa todas as recusas que você recebeu e todas as recusas que você teve que dar, porque aí você vai ter o match e aí você vai falar, nossa, é exatamente do jeito que precisava ser. Isso daqui tá perfeito, porque é o que eu busco e busca exatamente as minhas qualificações e os meus atributos. Então, que bom que eu estava aqui nesse play, porque se eu não tivesse aqui, talvez eu não conseguisse. E quantas recusas aconteceram? Imagine que tem 500 pessoas participando desse encontro às cegas. Se todos os outros matches eles não aconteceram, ou porque a outra parte não quis, ou porque você não quis, então pode ter 249 feias e 250 bonitas demais para você, que te recusaram, e as outras todas você não quis, mas o que importa é que você conseguiu aquele match. E aquilo é resultado de todo o treino, da sua vida inteira. Eu sei que eu estou vagando, né, entre encontro amoroso e encontro profissional, mas parece que o treino que você teve a vida inteira, tudo que você estudou, todas as qualificações, todos os atributos, tudo que você desenvolveu, foi pré-requisito para que você fosse aceito exatamente por quem você quis. E eu acho que vocês olham para a entrevista porque vocês têm o viés cultural de que emprego é um privilégio. Vocês já partem do princípio que vocês gostam de toda empresa que queira vocês. Isso é a mesma coisa de ir para um contra-cega chinês e querer qualquer mulher que te queira e você vai acabar com alguém que vai te fazer infeliz. Entende? Então, vai ter melhor chances de match perfeito aquela pessoa que for mais pro play, e essa pessoa vai conseguir mais pro play se ela voltar para casa sem o sentimento de humilhação de ter sido rejeitada por um monte de gente que essa pessoa desejou de fato. Mas tem uma coisa que está acontecendo. Essa pessoa que está indo para esses encontros às cegas, ela está criando prática em fazer aquilo. E ela está criando desenvoltura sobre aquela situação desconfortável. E ela está aprendendo a cada vez mais se apresentar da melhor forma possível. Ela não deixou de treinar, então ela está melhorando cada vez mais. E ela está aprimorando a arte de se apresentar. Ou seja, você vai ser o melhor candidato quanto mais entrevistas você fizer. Então você vai fazer entrevista de júnior, você encontra um monte de gente com livro, com script, com respostas prontas e é triste. É triste porque realmente convencem essas pessoas de que existem respostas certas para determinadas perguntas. Isso é uma grande besteira. É igual você pegar um galã, um conquistador aí e perguntar o que, que ele fala para as meninas e ir lá e falar a mesma coisa. Você vai passar vergonha, porque você não é aquela pessoa e você está negando ao entrevistador ou a pretendente a oportunidade de te conhecer de verdade. E se ela ficar com você achando que você é o galã, você se fudeu de novo, porque, né, você está comprando frustração para o futuro. E aí, com esse meu aluno, eu coloquei o seguinte raciocínio: a vaga da sua vida ainda não existe.
a vaga da sua vida ainda não existe, e se você for um chinês indo para um encontro às cegas, talvez o seu par perfeito, talvez o amor da sua vida ainda não existe, aí é sacanagem, porque aí eu vou ter que ficar com uma pessoa com 43 anos mais nova do que eu, isso não existe. Eu vou ser daqueles velhos de 60 e pouco que casa com a menina de 20, isso não dá. Talvez a pessoa perfeita para você exista, mas ela não está naquele plane, ela não está naquele lugar, ela não está ali. E o que que você vai fazer nesse encontro às cegas, então? Você vai aprender mais sobre você, porque você vai se escutar falando sobre você mesmo. Você vai aprender a se apresentar melhor, porque você vai fazer isso muito. E você vai falar, nossa, seria legal para o meu perfil se eu tivesse determinadas habilidades, e aí você vai rushar uma upada aí no seu personagem da vida real. De forma que daqui 2 anos você vai ter se desenvolvido muito como pessoa, você vai ter melhorado muito a maneira de se apresentar, e aí você chega naquele encontro e tá aquela pessoa do jeito que você gosta, do jeito que você quer e do jeito que você tem compatibilidade com, mesmo que não faça muito esforço. E aí deu match. E aí você vai falar, eu podia não ter ido em nenhum encontro, eu podia ter ido só no teu. Se você tivesse ido só no encontro dela, talvez você fracassasse com ela, porque talvez você não soubesse apresentar, talvez você não tivesse essa habilidade, talvez você não se sentisse confortável, ela te achasse inseguro e talvez ela te rejeitasse por isso. Falando com 300 caras no mesmo dia, ela tem que rejeitar um monte de gente mesmo e você foi no balde dos rejeitados e se lascou. Isso acontece com empresas também. Tem gente que às vezes trabalha 10 anos no mesmo lugar e vai para uma entrevista e tá tão noob, né? É igual o cara que fica 10 anos casado e de repente se vê solteiro, esse cara não sabe chavecar, mas tem que aprender. Aí ele cai num canal de coach amoroso que vende as techniques para ele de como chavecar. Aí ele vai repetir aquele script e ele vai passar vergonha porque aquilo não é ele. Em entrevistas acontece a mesma coisa. Agora, se você tiver isso em mente, que a vaga da sua vida ainda não existe, você vai começar a se capacitar para ela, porque você a quer. E você vai começar a fazer entrevistas hoje sem o desespero e o apego de passar nela, e aí você se comporta com mais naturalidade, você se comporta com mais leveza, e numa dessas a pessoa consegue te enxergar não só como uma pessoa de inglês ruim, mas como uma pessoa confiante no pouco inglês que tem e capaz de se comunicar com ele. E aí ela fala: como eu não quero esse cara para ser falante de inglês, eu quero esse cara para ser programador. E como existem ferramentas como essa hoje que facilitam a comunicação e garantem que nada vai ficar mal entendido, e como o inglês desse cara é bom o suficiente para ele conseguir validar a tradução do tradutor, então eu acho que dá para trabalhar com esse cara. E aí, olha que beleza, você foi contratado por uma vaga que você queria, ainda tendo em mente que não é a vaga da sua vida, e você vai se dedicar muito nesse novo emprego, sabendo que é uma fase da sua vida onde você vai desenvolver novas habilidades para conseguir chegar finalmente na vaga da sua vida que ainda está no futuro. E como essa vaga ainda está no futuro, hoje ela ainda não existe. Vamos supor que você é solteiro. O amor da sua vida tá daqui 2 anos. Só que agora você tá indo em site de encontro e essa menina vai te encontrar no supermercado. E se você encontrar com ela hoje, ela ainda tá casada, apanhando, sendo agredida, sendo insultada por um marido abusivo. Então ela ainda tem que passar por toda a fase do divórcio, ela tem que passar por uma recuperação emocional, aí depois ela começa a ir pra balada. Quando ela finalmente vê que o cara que ela quer não tá na balada, tá no supermercado e você tromba justamente com ela lá. Então, querer encontrar a pessoa antes da hora pode fazer com que você encontre a pessoa imatura e faz com que você também esteja imaturo para esse encontro. Então, viva a sua imaturidade de maneira produtiva e sem desespero. Quando você entende que a vaga do, do, da sua vida ela está no futuro, significa que essa vaga ainda não existe porque ela não foi criada, a empresa ainda está se desenvolvendo, a empresa ainda não tem o departamento que vai te contratar, a empresa tem o departamento que vai te contratar, mas a pessoa que vai ser mandada embora daqui 2 anos ainda está conseguindo enganar todo mundo e fingir que é eficiente no que faz. Então, se você for lá hoje, eles vão dizer: a gente não está precisando de ninguém aqui nessa posição. E se você for lá daqui 2 anos, vão falar: a gente está precisando de uma pessoa exatamente igual a você.
E aí, se você for lá hoje, nem essa vaga existe e nem você é essa pessoa que você será daqui 2 anos. Então, o que que você tem que fazer hoje? Se preparar para se tornar essa pessoa, que é o que eu estou fazendo. Eu estou estudando aqui para ser uma pessoa que consegue entender e me comunicar em chinês daqui 2 anos. Não adianta eu buscar emprego de professor ou de intérprete de chinês hoje, porque eu ainda não sei falar. E nem a empresa que vai me contratar de intérprete precisa dessa vaga no Brasil nesse momento. Então, quando você entende que a vaga da sua vida ela está no futuro, você percebe que todos os seus fracassos de hoje são treino e você tem que trilhar esse caminho de fracasso, lembrando-se que não existe fracasso em experimentar. Isso tudo é XP. Quando você experimenta alguma coisa, quando você tenta alguma coisa, não é fracasso, porque você experimentou e você tentou e você conseguiu a experiência que você queria com aquilo, e é isso que vai te projetar para uma realidade em que você está mais experiente e que você consegue derrotar o boss da entrevista. É, indo nessa linha, e num outro caso, mas eu acho que eu posso aproveitar e colocar aqui nesse mesmo vídeo, pressa na carreira. É a mesma coisa, pressa em passar na entrevista, pressa em aprender as coisas sem trilhar o caminho de sofrimento que é necessário. Em japonês, estudar é Benkyō, e Benkyō é sofrimento, é dor. Então, quando você vai olhar para o processo de estudo, ele não tem que ser gostoso, ele não tem que ser prazeroso. Por mais que você ame o negócio, por mais que você tenha tesão pelo idioma, você vai falar esses caralho dessas letras são tudo igual, o som é tudo igual, eu não consigo perceber diferença nenhuma. E quando o cara ensanduíche uma palavra, aí ela some, eu não consigo entender nada do que o cara fala. É sofrido, é sofrido. Só que quando você faz o seu papel de sofrer ali no aprendizado, você adquire habilidades que vão ser suas pro resto da vida. Cada palavra é uma skill nova que você aprendeu e que vai estar pronta ali para você colocar perto na sua build e usar do jeito que você quiser e conforme for do seu interesse. E às vezes querer acelerar esse processo é muito ruim. Então imagina que o meu chinês hoje ele tá bom para entender meia dúzia de linhas de legenda de primeira, e aí eu passo a impressão para vocês igual 98% desses canais de poliglota que impressionam todo mundo falando fluentemente o idioma, na abordagem no meio da rua, bando de imbecil que se dispõe a isso e um monte de gente incauta que se deslumbra com isso. Porque é muito fácil em qualquer idioma eu aprender meia dúzia de abordagens. Meia dúzia de abordagens e meia dúzia de apresentações e falar sobre mim mesmo. Vou contar uma história para vocês. Nas escolas japonesas, eles têm o dia da apresentação. O nome dessa apresentação, que é o declamar de uma história, de um poema, chama Sakubun. Eu achei essa pronúncia muito engraçada, Sakubun. Tem um dia de declamar a coisa. E aí cada criança vai ler uma história, ou vai ler uma parte da história. E aí os pais, nesse dia, desse evento, eles vão escutar a história toda. Por quê? Porque cada criança foi no palco e declamou, sem olhar para o papel, uma parte da história que ela havia decorado. É, eu lembro que nos 3 meses de escola japonesa que eu fiz, foi extremamente desconfortável, porque todo mundo já falava japonês e eu não me sentia japonês e eu não entendia porra nenhuma, porque todo mundo tinha pai e mãe que falava japonês dentro de casa e eu não sabia como que era a voz do meu pai, na época em que eu fui para essa escola japonesa. Mas me deram a porra do Sakubun lá, e eu decorei aquele negócio. E eu subi no palco e eu falei toda a história. E todo mundo bateu muito palma. E eu não entendi uma palavra do que foi dito, porque eu não perguntei e também ninguém me explicou. Ou seja, eu, como uma criança de 8 anos, já fui aplaudido por declamar uma coisa que eu não faço bulufas de ideia de que merda era aquilo, mas me bateram palma. Ou seja, eu posso aprender a me apresentar de uma forma sem ter bulufas de influência. Hey, meu nome é Fausto, eu sou americano, eu vim para o Brasil para conhecer vocês brasileiras, porque eu gosto muito do jeito que vocês são.
É fácil decorar isso e engana porque parece fluente. E aí eu posso ter um repertório inteiro disso. Eu posso ter um repertório inteiro disso. E a pessoa que escuta esse meu repertório, ela tá escutando um saco bom. E aí ela fala: Meu Deus, a pronúncia desse cara é muito boa nisso que ele faz. 98% dos canais de ostentação, de performance linguística no falido e enterrado Omegle. E tem gente que é esse cara do Omegle na vida corporativa. Por quê? Porque o cara, ele foi colocado numa equipe de 8 devs. Aí ele está acostumado a coordenar essas pessoas e dois são amigos de infância, dois trabalham juntos há 4 anos, e aí, assim, ele não só tá junto com aquela equipe desde que ela se formou, como ele conhece individualmente cada um deles, porque ele foi colega antes, e aí quando ele foi promovido a coordenador, ele tem todo mundo na mão, porque ele conhece todo mundo. E aí quando você vai ver os critérios de habilidade de gestão do cara, tá tudo no teto. Por quê? Porque ele conhece todo mundo e ele coordena todo mundo muito bem, e todo mundo gosta muito bem dele. Aí ele começa a ver que ele é melhor do que os outros coordenadores. E ele fala, cara, eu sirvo para ser gerente. Eu tô pronto para ser gerente. E aí oferece um emprego para esse cara e ele vai ser gerente em outra empresa. E aí ele pega 60 pessoas, não 8. E dessas 60 pessoas, quantos são amigos de infância? Nenhum, porque ele mudou de cidade para pegar essa vaga de gerente. E quantos ele conhece profundamente porque ele já foi colega da pessoa durante 4 anos? Ninguém, ele acabou de entrar na empresa, ele não sabe nem como que a empresa funciona. Então ele era um desenvolvedor, ele virou coordenador de 8 pessoas que ele conhecia muito bem, porque ele conhecia muito bem a empresa, ele conhecia muito bem o negócio e conhecia muito bem as pessoas. E ele se iludiu com as métricas de avaliação de desempenho de liderança, porque ele era melhor do que todo mundo. E aí ele acreditou que ele nasceu para gerenciar. E aí ele foi para uma outra empresa que é de família, que tem desavenças, que tem conflito de interesse, que tem disputa de ego, que não está performando bem tecnicamente, que não está entregando o que tem que entregar, que está dando prejuízo, estão querendo comprar um culpado. E aí compram ele. E aí ele é gerente de 60 pessoas e ele está sendo todos os dias cobrado. O que aconteceu com a competência dele? Ou seja, a pior coisa do charlatão de canal de poliglota que impressiona as meninas no Omegle com uma fluência super fantástica e supimpa num idioma qualquer, a pior coisa para esse cara é acreditar que ele é de fato fluente. Por quê? Porque ele pode ser colocado para conversar com uma pessoa que é do interior, que tem certa idade, que usa um vocabulário que ele não está familiarizado, e de repente ele se vê perante um desafio e aí toda a autoconfiança dele se desmancha. Então, ser promovido, se é para enganar todo mundo, então saiba que você está enganando. Agora, enganar você e acreditar e chegar no lugar achando que você é bom, aí você está lascado. E às vezes o tempo de coordenação desse cara ele foi muito curto, foi 6 meses, um ano e meio. E a outra empresa estava tão desesperada por alguém, e ele mostrou números tão bons e resultados tão bons e projetos tão impressionantes, e não percebeu que o resultado dos projetos era consequência da empresa boa que havia ali e da equipe perfeita que tinha se formado ao longo de muitos anos. E aí ele pega uma outra equipe para consertar e tem que lidar com um monte de gente que já tinha que ter sido mandada embora há muito tempo e não tem verba para contratar gente boa para fazer, não tem aprovação para contratar gente boa para fazer o trabalho que precisa ser feito. E aí esse cara, ele pode chegar a duas conclusões. Primeiro, eu nunca tive essa habilidade de liderar, e isso pode ser verdade ou mentira, né? O cara pode ser um bom gestor, só que ele pode ser colocado numa situação impossível ali de resolver. Ou esse cara pode falar, eu sou. E aí é pior ainda. Eu sou um bom gerente. Eu tenho provas de que eu sou um bom gerente. É vocês que estão todos errados. E aí ele vai ser um chefe abusivo, e vai transformar a vida de todo mundo no inferno, porque ele é psicopata, ele quer entregar os números e vai conseguir isso dando porrada em todo mundo e vai adoecer todo mundo porque ele é bom de fazer entrega. E aí
qual que é o problema? É porque esse cara não presta? É porque esse cara existe? É porque esse cara. O problema é que ele foi colocado numa posição prematuramente, né? Então, tem gente que acha que essa mudança horizontal, ela não vale um real, porque você só muda se for mudar para cima. E às vezes você está trabalhando com um grupo que não prova e não valida que você é um bom profissional de verdade. Às vezes você precisa de uma outra equipe, você precisa construir a sua equipe para mostrar que você de fato tem habilidade de coordenação. E às vezes construir essa equipe vai te dar infinitos problemas. Infinitos problemas, ao ponto de você falar, cara, eu não aguento mais. Toda vez que eu resolvo alguma coisa, aparece outra. E aí chega à conclusão, como uma aluna minha, do tipo, eu percebi que eu sou alguém que é paga e que só existe, e a minha função só existe porque os problemas existem e a gente precisa encontrar formas de solucioná-los. Então, se não existissem problemas, também não existiria a minha vaga, você concorda? Exatamente. Então, a sua vaga ela existe para que você coordene as pessoas para resolver os problemas que elas têm conforme forem aparecendo, e o que vai te tornar bom e o que vai te capacitar para ir para o próximo passo, que seria um cargo de gerente, é experiência no papel de coordenador. E tem gente que acha que não tem problema não ter experiência na posição de coordenador. Por quê? Porque ele tem o talento. Porque ele leu o livro que ensina, porque ele fez o curso de gestão e porque ele acha que ele é bom, porque ele tem aquela equipe dele. É engraçado, você não perde tempo ficando muito tempo num nível, num degrau. E não só isso, quando você fica muito tempo numa posição de coordenador, eu não precisa ficar a vida inteira também, não é isso. Mas quando você matura numa posição de coordenador, você upa na vida no Easy Mode. Porque o que é o Easy Mode? Não é ter gear e ter nível de XP muito acima do que o boss pede, e aí você sofre menos. Não estou dizendo que esse seja o jeito de jogar. Você pode se desafiar e querer ir com nível baixo e aprender toda a mecânica e conseguir fazer isso. Vai ser mais difícil? Vai ter mais mérito? Até vai ter mais mérito. O que eu acho é que não precisa. Quando você matura numa posição de coordenador, quando você chega no papel de gerente, você já lidou com tanto gerente estando próximo dele, você já lidou com tanto gerente no dia a dia que você entende quem são os bons, quem são os ruins, por que que os bons são bons e por que que os ruins são ruins. E aí você consegue se modelar e você já consegue ser a pessoa que os outros esperam que você seja, porque você, como coordenador, já esperou muito que seu gerente fosse menos arrombado. E aí você consegue se posicionar naturalmente, sem muito esforço. Então eu vou reler os pontos aqui. Prática, practice makes perfect, que é a prática leva à perfeição. Isso em tudo na vida. Tem gente que joga a vida inteira e continua noob, mas pelo menos entender o jogo, ela vai entender na teoria. Tem um. Esqueci de falar do meu aluno aqui. E ele é o exemplo perfeito desse negócio de que você nunca vai estar pronto. Ah, eu quero fazer live de música um dia, mas eu tenho que estar pronto. Eu tô ensaiando, eu tô ensaiando, eu tô ensaiando. Eu falo, cara, ensaio, treino, é treino, jogo é jogo. Você não vai aprender a fazer live ensaiando música offline. Não vai. Por quê? Porque lá não é só tocar música, é tocar música e ler comentário, é tocar música e lidar com pedido, é tocar música e lidar com troll, é tocar música e cantar e lidar com o público ao mesmo tempo. E você não desenvolve essa habilidade offline num treino. Se você quer fazer essa live, você tem que começar a fazer essa live. Não, mas eu tenho muita gente que me conhece, que vai ver, e eu vou estar desengonçado no começo, eu vou estar nervoso. Então a gente chega num beco sem saída aqui, porque se você precisa de prática para performar bem e você não pode começar a praticar porque você tem vergonha, então você nunca vai performar bem. E essa situação se enrolou por muito tempo. Até que eu cheguei para ele e falei assim, cara, e se você criar uma outra conta? E se essa conta for você tocando de máscara? E se o nome da live for treinando para ser streamer um dia na minha vida? Você vai aprender a lidar com o público, você vai aprender a lidar só com as pessoas que estão ali. As pessoas que te conhecem não vão aparecer. E o dia que você começar a live, você já vai ter experiência nisso, a live original, oficial, no teu canal. E aí a coisa foi. Olha que interessante. A coisa foi.
simplesmente por não haver expectativa do olhar do outro. Então, o olhar do outro, o querer fazer bonito para o olhar do outro, o querer encantar o entrevistador pode estar te intimidando ao ponto de você não comparecer na entrevista. O medo da menina que você gosta e o olhar dela sobre você e a avaliação dela sobre você pode estar te impedindo de ir lá e dizer que você a ama. E aí, quando você cria coragem para dizer você é especial para mim porque penso muito em você, o que que pode dar? Pode dar em namoro. Olha que delícia você conquistar a menina que você gosta. Entende? Então, não ter medo de dizer eu tenho vontade de trabalhar nessa empresa pode fazer com que você consiga um emprego. Olha que interessante. Então, a prática leva à perfeição. O fracasso de hoje é treino. A sua vaga perfeita ainda não existe. É, Managers Notice Long Way. Sim, você pode construir a sua carreira de gerente ao longo de muito tempo, sendo um auxiliar de gerente, prestando atenção no comportamento dele e conquistando autonomia, uma vez que você tem confiança dessa pessoa para performar como tal. A maioria dos líderes é eleito e é promovido a líder quando já é líder há muito tempo. É, e e não seja esse coordenador com sorte de principiante que achou que era o gerente pica grossa e que foi para um outro lugar e não conseguiu admitir que ainda estava muito imaturo, que ainda tinha muito para aprender e achou que a culpa era de todo mundo e fez a vida de todo mundo inferno e adoeceu e perdeu o emprego e não conseguiu se colocar no mercado, porque a vida é feita de pessoas, empresas não existem, e se você sai de um emprego hoje com todo mundo te odiando, vai ser muito difícil para você enganar alguém no próximo lugar onde você for. Sei que é muita informação, mas espero que vocês consigam fazer um catadão de tudo isso e extraírem só aquilo que for bom para vocês. Por hora é isso, um grande abraço.